Bom dia, amigos e amigas, povo e pova, eu sou Daniel Nonato. Vamos juntos? Ainda desempregado, preciso de um trabalho e contando com a sua colaboração na busca de um emprego. Lembrando que ontem o Ciro Gomes, não é isso? Recebeu a visita da Polícia Federal. O interessante é que o presidente Jair Messias Bolsonaro disse que tinha acabado a corrupção no governo dele e ele determinou que a partir de agora, no caso ano passado, toda e qualquer operação da PF, né, feita pela Polícia Federal, deveria ter vamos dizer, ele deveria saber dessa operação. Então, quando o Ciro Gomes vai para a mídia dizer que foi uma operação eleitoreira, ou melhor, armada, porque, na verdade, em 2017, quando esse processo se iniciou, em 2018 deixaram ele em paz. O centro era o Lula na época, não é isso? E o PT. Agora, ainda olhando para essa operação contra o Ciro Gomes, nós queremos entender e analisar qual foi o juiz que determinou que tal operação fosse feita no dia de ontem. Foi um juiz, que eu não vou citar o nome até para questão de ética, que simplesmente ele inocentou um homem que disse que o Holocausto não existiu. Um juiz que tem um berço bem no caminho olavista e também no caminho, vamos dizer assim, bolsonarista. Também o mesmo juiz que fala da tal liberdade de expressão quando o cara nega o Holocausto, ou melhor, a gente hoje, nós, de fato, confundimos a liberdade de expressão com o direito de falar besteira em qualquer lugar. Particularmente aqui em nossa rede social, aqui no YouTube ou em qualquer outra rede que eu uso, eu sempre deixo claro que a liberdade de expressão minha não pode ser maior do que o meu dever como cidadão em respeitar aqueles que pensam diferente. Por isso, talvez esses ou aqueles que dizem que é preciso ter um dia da consciência branca, é preciso ter um dia do orgulho hétero, como eu vi ontem, né, na Paraíba, aprovaram o dia do orgulho hétero. A gente vai criar dias para conscientizar as pessoas sobre a importância do respeito a algo ou a valorização de alguma coisa muito importante que é desvalorizada. Você criar o dia do orgulho hétero certamente deve ser porque alguns héteros estão com a sua heterossexualidade meio assim frágil. A gente, quando fala do dia da consciência branca, a gente está de uma forma muito indireta querendo vitimizar aqueles que não foram vítimas, mas sim algozes. Como, por exemplo, esse direito à releitura da história que alguns historiadores que eu conheço defendem, é uma releitura até hipócrita quando fala que na África também tinha escravidão. E se você olhar na história da palavra de Deus, do povo de Deus, quer dizer, você olhar na história da humanidade, sempre houve escravidão. Como também a gente quando fala de Jesus de Nazaré e ele apresenta lá um caso, lá em João capítulo 12, quando a mulher lava os pés de Jesus com perfume e enxuga com os cabelos, e Judas Iscariotes diz, olha, se tivesse pego esse dinheiro e transformado em doações aos pobres, teria sido mais valoroso. E Jesus responde, pobres sempre tereis. Talvez o que nós não conseguimos entender é que nessa operação de ontem, deflagrada no estado do Ceará, é uma leitura bem coerente do que nos reserva 2022. Recentemente nós vivemos aí essa leitura também, a brincadeira, até eu entrei na brincadeira da noivinha do Aristide. Na verdade, não houve nunca houve esse fato da noivinha do Aristide, mas a piada valeu, né, nesse momento histórico. Nós ainda olhamos para esse contexto em que vivemos, onde o país vive esse conflito do passaporte sanitário e não passaporte sanitário, onde o ministro da Saúde fala de boca cheia que é melhor perder a vida que a liberdade, onde o presidente tenta impor que ele tem anticorpos e está imune ao Covid por ter tido a Covid. Quando temos aí milhares de centenas de pessoas que tiveram a segunda vez a Covid no mundo inteiro e morreram. Bom, eu paro por aqui lembrando a todos e a todas que a nossa missão como anunciadores da realidade não é apenas ficar na teologia ou na teoria ou apenas ficar na teoria, mas partir para a prática.
Vivemos um tempo onde nós devemos olhar, e aquilo que o cursilho de cristandade nos ensina, ver a realidade, julgar e agir de acordo com aquilo que o Evangelho nos ensina. Não dá para nós olharmos a operação na casa do Ciro Gomes como algo assim neutro, como algo assim, vamos dizer assim, vamos usar um termo assim, algo assim para poder punir um culpado. O processo é de 2014, alegando lá a compra, superfaturamento na obra do estádio Castelão, lá no Ceará. O discurso é de 2017 e o desdobramento é em 2021. Ou nossa justiça brasileira é muito lenta, ou eles aproveitam o momento histórico para poder agir e trabalhar da forma que lhe convém. Bom, percebe-se claramente a atitude de Sérgio Moro em 2017, 2018, a atitude dele na perseguição ao governo petista, a sua atitude clara contra a esquerda, onde todos nós sabíamos, e hoje candidato a presidente da República, já candidato que ele diz que é, também o Dallagnol. O que nós devemos ver, o que está por trás dos jogos. Como, por exemplo, quando o Jair Messias Bolsonaro aparecia nos programas da Rede TV, ou quando ele ia lá no Pânico pela Jovem Pan. Veja bem, hoje a Jovem Pan é a maior defensora de Jair Messias Bolsonaro. Nós, cristãos, nós, cidadãos, que devemos ter essa consciência de olhar além do véu. Olhar além daquilo que está sendo noticiado, seja pela mídia golpista, ou pela mídia capitalista, pela mídia comunista, ou mesmo pela mídia alternativa. Vamos fazer uma leitura e vamos tomar a decisão coerente com a nossa vida e com a nossa fé. Paro por aqui nesse contexto e vamos nós para o Evangelho do dia. O evangelho do dia de hoje é Lucas capítulo 7, versículos 24 ao 30. E ontem nós lemos Lucas capítulo 7, versículos 7 olha que beleza. Versículos 19 ao 23. Domingo eu falei capítulo 10 quando era versículo 10. Hoje eu falo capítulo 7, né? Versículo 7. Bom, vamos nós aqui então. Lembrando que o evangelho de hoje é o evangelho que começa quando os mensageiros de João deixaram Jesus, que eles foram até Jesus perguntar para Jesus se ele era aquele que tinha que vir. E Jesus responde: conte para João o que vocês estão vendo. E quando os mensageiros de João partiram, ele começa a falar ao povo a respeito de João. A pergunta clara que Jesus faz é: o que vocês foram ver no deserto? E ele deixa bem clara aquela proposta de Isaías, né? Uma cana sacudida ao vento. Certamente, João nunca poderia ser comparado a uma cana sacudida ao vento, pois ele era um cara muito forte, um cara firme, muito firme, inclusive um homem forte. Hoje em dia, ele era como tantos pregadores que estão por aí, influenciados pela opinião e pela mudança de época que vivemos. Como nós que aprendemos na teologia, vivemos não a mudança, né? Vivemos uma mudança de época, né? E não a época mais de mudança. O pensamento desses tempos modernos que aprovam essa teoria em que João é confundido com uma cana. Por que confundido com uma cana? Porque simplesmente uma cana não apresenta resistência à realidade do vento. Mas João, ao contrário, era como um carvalho, uma planta forte. Mas Jesus, ele coloca bem claro que João, ele está pregando um deserto e está ali anunciando, como eu disse, Lucas coloca esse contexto do deserto, enquanto outros evangelistas colocam o contexto da beira do rio. Ele não era um pregador da corte, ele não era um pregador oficializado, não era ligado à religião do seu tempo, ou tampouco João estava ligado ao poder dominador no contexto histórico. E mesmo ele sendo filho do profeta, do sacerdote Zacarias, baixo clero, Jesus questiona mais uma vez: o que vocês querem, o que vocês foram ver no deserto? E aí eles não sabem responder. João era aquele que preparava o caminho do Senhor. João era o arauto proclamado para a vinda do Cristo. João era alguém que trazia para nós a boa nova adiantada. E ele diz claramente que é João Batista. O cargo de João Batista, ou melhor, a posição de João Batista era uma posição assim estratégica, pois ele vinha anunciando um momento de conversão, de penitência. Temos o evangelho muito completo, que fala de João,
fala de forma muito clara sobre a sua pregação e o papel da sua pregação na comunidade. Todas as pessoas que ouviram João no domingo, por exemplo, quando João aconselha os publicanos a não roubarem, a se contentarem com seu salário, quando ele fala com os soldados para não serem violentos, quando ele fala para aqueles que estão de acordo com a realidade, a gente já aprende isso na teologia. João, ele vai anunciando e vai dizendo aquilo que tem que dizer de acordo com a realidade, no cotidiano de cada pessoa. João fala claramente no contexto daquilo que ele tem que preparar o caminho do Senhor. Jesus deixa bem claro que João anunciou a mensagem de conversão. E ele fala aqui também sobre o contexto que aqueles que anunciaram a prova, né, vamos dizer assim, quando ele fala assim, olha, anunciamos festa e vocês não dançaram. Tocamos e vocês não dançaram. Nós chamamos para brincar e vocês não brincaram. A gente anuncia claramente uma religiosidade feita apenas de aparência. Ele compara os saduceus e fariseus, os teólogos religiosos daquele contexto, compara com crianças. Pois a criança vive no aquém, fora da realidade. Jesus denuncia claramente neste evangelho o que os outros estão fazendo. Ele fala sobre a importância de viver o momento atual. E João é visto como um homem sem paciência, o homem grosseiro, o homem que eles querem, de uma forma ou de outra, trazer para João um homem assim muito dócil, quando João ele era duro na sua pregação. Esse homem, João Batista, ele traz para nós uma linguagem bem própria, quando ele critica a prática farisaica. É fácil encontrar falha no pregador, é fácil encontrar falha naquele que está falando, ou seja, erro de português, seja erro de concordância, seja também até erro moral. É fácil encontrar falhas naquele que anuncia o evangelho, para poder ignorar a mensagem. Interessante é que o ministério de João é um ministério bem sincero. É um ministério onde ele diz, olha, presta atenção no que estão fazendo com a sua vida. E por isso que João é condenado à morte. Jesus traz para nós esta mensagem. Ele, Jesus, vem como um homem simples. Ele vem com a outra proposta. João veio com a proposta radical, uma proposta extremista de jejum e oração e penitência. Jesus vem com a proposta, um convite para compor o reino. O convite de Jesus era um convite muito dócil, muito prático para aqueles que se sentiam religiosos, conhecedores de todas as leis. Mesmo antes de estar com os seus discípulos, Jesus já trazia nele a marca da salvação, pela forma em que ele foi gerado no seio da Virgem Maria. O nome de João, há boas razões para dizer que João era um homem prático, um homem objetivo. João era um homem que queria apresentar o Senhor Jesus para a realidade do seu tempo, mesmo antes do Senhor Jesus ter se manifestado. E hoje, com toda a atividade de Jesus em nossas igrejas, com todas as atividades de Jesus no Antigo, no Novo Testamento, na Palavra de Deus, ainda tem pessoas que não acreditam em Jesus. Contudo, talvez não creia devido àqueles e aquelas que anunciam. E às vezes eles preferem um Cristo potente, um Cristo Rei poderoso, um Cristo dono da razão, um Cristo Senhor, não um Cristo servo, não um Cristo irmão, não um Cristo companheiro de missão. O evangelho de hoje, Lucas capítulo 7, versículo 24 a 30, ele apresenta para nós uma proposta muito simples e uma proposta objetiva sobre a interrogação do mensageiro João Batista. Eu sempre falo isso em minhas lives, em minhas pregações. O modelo de João Batista, a proposta de João Batista, não é ele ser o centro, mas sim a mensagem anunciada, a mensagem proposta por Jesus de Nazaré. Muitos e muitas querem um Cristo muito dócil, um Cristo muito prático. Muitos e muitas querem um Cristo, assim vamos dizer, um Cristo muito água com açúcar. Ou como diz lá no futebol, água de salsicha. Quando o evangelho, ele exige radicalidade. Por isso, eu sempre falo isso também. Nós, mensageiros,
não somos maiores que a mensagem. Eu paro por aqui, agradeço a você pela presença, pelo carinho, pela sua bondade, pela sua gentileza. Continue rezando comigo e por mim, rezo por você também, que nós possamos vencer a Covid-19. Ainda estamos vivendo a Covid-19, temos aí as variantes, temos um resfriado pesado, então é importante tomarmos as vacinas. Por favor, não esqueça de vacinar, vacinar contra o resfriado, vacinar contra, vamos dizer assim, a Covid-19. É importante. Agradecendo ao médico, ao enfermeiro, ao agente de saúde, todos aqueles que estão na saúde, trabalhando pelo bem do povo, para que possamos nós sobreviver esse tempo de Covid. Em solidariedade, em comunhão com aqueles que perderam seus entes queridos, são mais de 607 mil mortos no Brasil. Nós vamos juntos fazer memória nesse ano de 2021. Não esqueça de fazer memória, colocar a nossa intenção, pedindo a Deus que nos abençoe e nos ajude a caminhar na graça em prol do reino que é de todos. Agradeço a você, ainda precisando de um apoio financeiro, de emprego, que Deus nos abençoe, que Deus ajude a cada um e cada uma que está na luta aí também procurando um emprego. Eu sou Daniel Nonato, bom dia.